recebendo esse querido. Quanto tempo, que bom te ver. Bom também, Mônica, prazer. Prazer, esse aqui é o Dr. Gustavo do Vale, especialista em medicina nuclear, né? É isso. Você sabe o que é isso? Vai saber agora? Vamos embora. E eu estou aqui com ele, Dr. Gustavo, para explicar primeiro para você o que é essa tal de medicina nuclear. Pois é, Tudo Mônica, bem? medicina nuclear, né? Tudo bom. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar esse momento com a turma que te segue, que te acompanha. Medicina nuclear é uma especialidade médica com assento próprio na ANB, uma especialidade autônoma e que tem como propriedade trabalhar com materiais radioativos. A gente chama de fontes não seladas, é um material radioativo aberto, para fazer diagnóstico e fazer também terapia. A medicina nuclear no quesito diagnóstico, ela se assemelha à radiologia. Com a diferença de que na radiologia, a radiação está no equipamento, por exemplo, na tomografia, um equipamento que emite a radiação, passa pelo paciente e a gente tem uma imagem. E na medicina nuclear a gente coloca essa radiação dentro do paciente. A gente utiliza uma substância chamada radiofármaco ou radiotraçador e que dentro do paciente vai ali liberar uma radiação. O equipamento de medicina nuclear, na verdade, vai detectar essa radiação e ali a gente vai ter um padrão de imagem. Então isso é no quesito diagnóstico. E na terapia, a medicina nuclear parece-se também, assemelha-se com a radioterapia, com a mesma diferença, com o mesmo princípio. Na radioterapia, a radiação é emitida, sai do equipamento e passa pelo paciente para atingir um órgão, um alvo a ser tratado. E na medicina nuclear, através do radiofármaco ou do radiotraçador, a gente coloca essa radiação diretamente no tumor ou na lesão que a gente quer tratar e ali ela exerce localmente o seu efeito para causar a destruição daquele tecido. Por exemplo, então, a pergunta vai valer tanto para quando ela é voltada para diagnóstico quanto para terapia. Ela trabalha cânceres, evidentemente, né? Tumores, pesquisa de tumores ou tratamento de tumores. Me pareceu que isso aí está claro. E o que mais? Então, hoje, sem dúvida nenhuma, Mônica, como você sabe, é muito bem informada, a medicina nuclear ela tem um enfoque muito grande na oncologia. Isso. A gente acaba conseguindo ajudar bastante os pacientes oncológicos, tanto no diagnóstico das doenças, né, dos cânceres, o estadiamento, para ver quanto que esse câncer já se espalhou pelo organismo, avaliação de resposta, por exemplo, o oncologista institui uma quimioterapia, uma imunoterapia, e a gente, através dos nossos exames, consegue ver se esse paciente está ou não respondendo àquele tratamento de maneira precoce ou não. E também a terapia, né? A gente tem alguns tipos de tumores sólidos que são muito responsíveis às terapias com radioisótopos, às terapias da medicina nuclear, como o câncer de tireoide, historicamente tratado com radioiodo, tumores neuroendócrinos, mais recentemente cânceres de próstata metastático. A gente consegue direcionar alguns radiofármacos para tratar essas doenças. E aí fora a oncologia, Mônica, como você perguntou, a medicina nuclear também tem uma aplicação em uma gama, uma diversidade de especialidades médicas. Eu posso ressaltar aqui a cardiologia, através da cintilografia de perfusão do miocárdio, onde a gente consegue identificar com esse exame pacientes que têm miocárdio sob risco de infarto. A gente localiza áreas de isquemia. A gente tem carótidas, entupimentos de entupimento das artérias cardíacas, né? Na verdade, a gente não vê o entupimento da artéria ali do coração, do miocárdio, mas a gente vê o efeito que esse entupimento pode gerar. A medicina nuclear ela tem como propriedade ser uma especialidade que avalia muito a imagem do ponto de vista molecular e funcional. Diferente da radiologia, que faz uma imagem anatômica, morfológica, a gente consegue avaliar o metabolismo e a função dos órgãos que a gente estuda. Então, a medicina nuclear, ela pode ser vista não somente como uma medicina, uma subespecialidade isolada. Ela é complementar a outras funções, a outras especialidades, tipo a oncologia, tipo a própria radiologia. Pode ser andar junta, não é ou uma ou outra. Perfeito. A gente entende que, de fato, a medicina nuclear é uma especialidade própria, mas que acaba servindo de apoio
a diversas outras especialidades, né? Como a gente exemplificou aqui, a oncologia, a cardiologia, a gente pode falar aqui da nefrologia, gastroenterologia, tantas outras. E a própria radiologia, eu acho que essa observação sua é bastante pertinente. O que acontece é que a gente não compete com os exames da radiologia. Sim. Existe, por exemplo, a tomografia, a ressonância, que tem indicações específicas para algumas condições clínicas, para alguns tipos de tumores, por exemplo, e já a medicina nuclear vai ter outras indicações complementares, por vezes mais sensíveis e mais específicas, e que vão ajudar o clínico, o oncologista, a diagnosticar ou a conseguir aquilo que ele pretende através da imagem. Houve um tempo, e eu me lembro bem, que falava-se em nuclear, corria todo mundo de perto porque aquilo era invasivo, ia deixar radioatividade em você e coisa e tal. Primeiro, isso é um mito, né, que eu queria que se derrubasse, falasse o que é, e o quanto evoluiu a medicina nuclear nos últimos 10 anos, por exemplo. Muito bom. Excelentes perguntas sempre, Mônica. Essa questão da radiação que causa o medo, né? Na medicina nuclear a gente trabalha com doses muito baixas de radiação. A gente costuma chamar de doses traçadoras. Pra você ter uma ideia, Mônica, os nossos equipamentos são tão sensíveis à gama-câmara, que é um equipamento que detecta os raios gama, né, advindos lá do paciente que a gente administra para fazer a cintilografia, por exemplo. Ela é tão sensível que ela consegue captar a radiação cósmica. Então, se eu ligo aqui uma gama-câmara e aponto ela para a parede, vai haver ali a detecção de radiação que está aqui nesse ambiente. Nossa. E essa radiação, ela não nos faz mal. É uma radiação que a gente lida com ela no nosso dia a dia. São doses que a gente chama de doses de público. Então, a medicina nuclear, os nossos equipamentos, a nossa tecnologia, ela é sensível ao ponto de identificar quantidades mínimas de radiação. E é isso que a gente faz para os nossos diagnósticos. A gente costuma dizer que um exame de medicina nuclear, muitas vezes, que pode ser feito em crianças, pacientes pediátricos, tem menos radiação do que um raio-x simples, a famosa chapa. Né? Que já acho que nem quase usa mais. Que nem se usa mais. Muitos exames nossos têm bastante menos radiação que uma tomografia computadorizada, por exemplo. Então, a medicina nuclear realmente é uma especialidade que se vale dessas doses traçadoras, essas doses muito baixas, e que com muita sensibilidade na sua tecnologia consegue então fazer esses diagnósticos de maneira bastante inócua, não causando efeitos colaterais indesejáveis e efeitos adversos nos pacientes. A gente costuma dizer que os nossos exames não têm reações adversas ou efeitos colaterais. Sim. Isso é de uma forma geral. A gente tem aí uma centena de exames, poucos com alguns mínimos riscos, dependendo do paciente, mas de forma geral é uma especialidade muito mais segura. Bastante segura. Não existe como, eu vou fazer uma imagem aqui, como sendo um objetivo fim para um determinado processo, e nesse meio estão então várias especialidades, ou seja, vários médicos de outras especialidades podem fazer uso da medicina nuclear. Exatamente. Eu acho que esse entendimento inclusive assim, um entendimento que a própria comunidade da medicina nuclear hoje tem sedimentado. Nós não trabalhamos de maneira isolada. O paciente que nos procura, ele não nos pertence, ele passa por nós. Perfeito. A gente está dentro de um contexto de investigação, seja diagnóstica ou terapêutica, e a gente precisa de, sobretudo, Mônica, ter um bom diálogo com o clínico, com quem encaminha esse paciente. A gente precisa entender o que ele quer, para que a gente possa, através do nosso exame ou da nossa terapia, aplicar a melhor técnica para obter o resultado que se deseja. Então, quando você fala assim de múltiplas especialidades, hoje, por exemplo, dentro da oncologia, o médico nuclear é uma figura importante nos tumor boards, que são reuniões de discussões de casos de cânceres, pacientes com cânceres, e onde a gente pode ali também propor, sugerir contribuições da especialidade para ajudar o clínico que tem um grande desafio de manejar aquele paciente com câncer. Dada a visão aqui que eu vou tentar traduzir, por isso a presença da medicina nuclear à mesa, eu entendo que é como se todo mundo estivesse enxergando um objeto desse lado e a medicina nuclear contribui com a outra visão ou com mais detalhes dessa visão. Suas analogias são muito inteligentes e acho que se aplicam muito bem. É isso. Para o leigo, né? O que eu imagino assim na sua explicação. Obrigado por me ajudar
a comunicar de uma forma mais simples. Mas eu acho que por vezes é exatamente isso que a gente consegue fazer. Que bacana, com os pacientes, Mônica. Que bacana. Olha, eu fico muito feliz de tê-lo aqui, né, de ter essa conversa. Vocês não fazem ideia de como é difícil ter agenda com esse homem. Ele é diretor da Núcleos, e a Núcleos tem um nome de peso, tem um nome assim, é uma grande referência no tema, até porque trata e trabalha só com isso é outra coisa muito impressionante, a hiperespecialização, e isso me traz bastante confiança. Espero que eu nunca precise, mas se precisar, é para lá que eu vou, como diz outro. Agradeço demais a sua presença e pode dar o seu recado final aí. Mônica, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que é uma missão nossa, enquanto especialista em medicina nuclear, divulgar um pouco, né? Tentar traduzir o que essa especialidade tão diferente faz. E você pôde me dar essa oportunidade de uma forma tão elegante. Então, eu agradeço você e agradeço a todos que te acompanham pelo tempo e disposição de entender um pouquinho mais sobre a medicina nuclear. É isso, gente. A saúde tem que estar em dia.